Se você é do tipo que só descansa quando entende, você está no lugar certo. Bem-vindo ao Ciência na Estética. Hoje eu quero caminhar com você por uma molécula que muita gente acha que conhece, mas que a literatura descreve de forma muito mais rica do que a prática cotidiana costuma mostrar. Nós vamos conversar sobre o ácido mandélico, um alfa-hidroxiácido aromático derivado da amêndoa amarga que se tornou queridinho no universo da estética por um motivo simples: ele respeita a pele enquanto a transforma. Mas para entender o verdadeiro papel dele, a gente precisa ir mais a fundo do que a superfície do skincare. A gente precisa olhar para a química, para a fisiologia, para a estrutura que essa molécula carrega, porque é ali, e não só na casca da pele, que está o segredo do comportamento dela. Quando você abre o artigo de revisão publicado pelo grupo de Stanford, eles descrevem o ácido mandélico como um alfa-hidroxiácido com uma característica muito rara. Ele tem um anel aromático acoplado à carbonila, e isso, pequeno gafanhoto, muda absolutamente tudo. Enquanto alfa-hidroxiácidos tradicionais como glicólico e lático são molequinhas pequenas, lineares, hidrofílicas que correm para dentro da epiderme com facilidade, o mandélico é bem maior, mais pesado e divide afinidade entre água e lipídios. Pensa comigo, quando uma molécula é grande e parcialmente lipofílica, ela não invade a pele rapidamente. Ela desliza e se acomoda, ela se difunde de forma mais lenta, mais uniforme e muito menos irritativa. Esse comportamento explica por que tantos pacientes descrevem peelings com mandélico como suaves, mesmo em concentrações elevadas. Não é porque ele seja fraco, é porque ele é educado na forma como ele entra na pele. No artigo de Stanford, eles reforçam que essa penetração gradual evita aquele pico inflamatório abrupto que a gente vê com ácidos menores. E isso tem consequências diretas: menor risco de eritema agressivo, menor quebra da barreira, menor risco de efeito rebote, maior segurança em fototipos altos. E isso é fundamental quando falamos de populações brasileiras. Antes de chegar aos estudos clínicos, vale entender também o que exatamente o mandélico faz na pele. Ele atua inicialmente naquela camada superficial onde a queratina perde a coesão. Ele rompe as ligações entre os corneócitos, promove uma esfoliação muito fina, quase imperceptível, e ao mesmo tempo estimula queratinócitos basais a se organizarem melhor. Essa reorganização não é violenta, é gradual, e por isso, ao invés de descamar muito, a pele muda de textura. Existe outro aspecto muito lindo que a literatura descreve. O mandélico tem efeito antibacteriano e anti-inflamatório. Isso torna valioso em pacientes que têm rosácea, acne leve ou sensibilidade estrutural. A molécula aromática estabiliza o ambiente da superfície cutânea e reduz a atividade bacteriana, o que explica por que tantos protocolos utilizam o ácido mandélico como primeiro passo antes de ácidos mais intensos. Agora sobre fototipos. A literatura mostra que, diferente dos peelings médios e profundos, que exigem extremo cuidado em peles mais escuras, o mandélico traz um perfil de segurança muito confortável para toda a escala de Fitzpatrick, especialmente de 3 a 4. Isso acontece porque ele não mergulha rápido na epiderme, ele não cria microinflamação abrupta, ele respeita os melanócitos reativos e, para nós do Brasil, isso é ouro. Sobre a concentração, o artigo de Stanford descreve o mandélico sendo usado de forma segura entre concentrações de 20% a 40%, chegando a 50% em protocolos específicos, mas a maior parte dos peelings clínicos usa entre 30% ou 40%, porque são concentrações que equilibram segurança, previsibilidade e resposta clínica. Ele não é um ácido que exige neutralização agressiva, mas sim controle de tempo e observação de tolerância. E aqui eu quero que você perceba uma coisa: o ácido mandélico não é suave, ele é sofisticado. E toda molécula sofisticada se revela quando você olha para um estudo que a compara com outra molécula. É aí que entra o artigo clínico que vamos estudar hoje. Esse estudo comparou o ácido mandélico a 30% com ácido lático a 30% no tratamento da melanose periorbital. Um desafio universal, porque essa região é fina, vascularizada, sensível e qualquer estímulo exagerado ali vira irritação ou piora. Então, antes de olhar os resultados, a gente precisa conversar sobre como esse estudo avaliou melhora, porque estudar ciência é também entender métricas.
A primeira métrica usada foi a POMC-Reading, uma escala de classificação da melanose periorbicular, que vai do grau 0 ao grau 4. É como um mapa visual da pigmentação ao redor dos olhos. Grau 0 é ausência de pigmentação. Grau 4 é pigmentação intensa, profunda, estendendo-se além da pálpebra inferior. Quando o estudo diz que um paciente mudou de grau, isso significa mudança perceptível, aquela que qualquer profissional treinado conseguiria identificar no consultório. A segunda métrica é a VAS, que é a Visual Analogic Scale. Ela quantifica a melhora percebida com porcentagem. Esse número não cai do céu. Ele é baseado na observação comparativa entre antes e depois. Valores abaixo de 30% são considerados pouca melhora. Acima de 30%, melhora clínica relevante. Acima de 60%, mudança expressiva. A terceira é a satisfação do paciente, PSS, porque nenhuma intervenção estética se sustenta se o paciente não sente benefício. A ciência não trata apenas de números, ela trata de percepção. Dito isso, agora sim podemos entrar na narrativa do estudo. Os pesquisadores selecionaram 70 pacientes e dividiram de forma randomizada, metade para mandélico, metade para lático, e aplicaram 3 sessões ao longo de 4 semanas. Na semana 6, reavaliaram tudo. Antes de falar dos resultados, eu quero que você olhe comigo para a primeira imagem clínica apresentada no artigo. Essa imagem mostra o paciente que recebeu o ácido lático. Quando você observa essa imagem, você percebe imediatamente que a região periorbital clareia de forma mais visível. A sombra acinzentada suaviza o contorno, parece mais descansado e existe uma homogeneização evidente da cor. A imagem por si só já antecipa os resultados que vêm depois. Ela mostra uma resposta rápida, uma esfoliação eficaz, algo que se espera de um ácido de menor peso molecular. Agora eu quero que você olhe para a segunda imagem, a do paciente tratado com ácido mandélico. Aqui a melhora existe, mas ela é mais delicada. Você vê uniformização, vê suavização, mas não vê aquela mudança abrupta. E isso é completamente coerente com a bioquímica do mandélico. Ele não busca um resultado dramático rápido, ele busca estabilidade, refinamento e segurança. E essa coerência entre bioquímica e resultado clínico é exatamente o que eu quero que você leve para a sua prática futura. Agora vamos para o gráfico que compara os efeitos adversos. Quando você observa o gráfico, vê que o ácido lático provoca mais esfoliação. Faz sentido. Ele penetra rápido, rompe as ligações corneocitárias com força e exige reepitelização mais ativa. O mandélico, por outro lado, causa mais irritação leve em alguns casos, possivelmente pela permanência prolongada no extrato córneo, mas causa pouca esfoliação. O mais importante, nenhum dos dois produz eventos graves. Isso confirma sua segurança. E agora que você viu as imagens, entendeu as escalas e interpretou o gráfico, podemos falar dos resultados numéricos. E eles são muito consistentes. Ambos ácidos melhoraram a melanose periorbital. Ambos reduziram graus na escala POM. Ambos foram seguros, mas o ácido lático apresentou maior porcentagem de pacientes com melhora acima de 30% na VAS, mais satisfação e resultado mais intenso. Isso não significa que ele é melhor. Significa que ele atua de forma diferente. O mandélico continua sendo o ácido da estabilidade, da segurança, do polimento sensorial. Ele entrega suavidade, ele entrega refinamento, ele entrega controle. O lático entrega impacto. E é exatamente isso que a ciência ensina. Quem decide qual ácido usar não é o modismo, é o mecanismo. E antes de encerrar esse estudo, eu quero te convidar para o próximo passo, porque se hoje caminhamos pela delicadeza do mandélico e pela intensidade do lático, na próxima semana vamos explorar um ativo que conversa com os dois, mas por via completamente diferente, o ácido fítico. Se você quiser entender como ele quelata metais, como reduz a formação de complexos cromóforos, como modula a tirosinase, como estabiliza resultados em pacientes com tendência à hiperpigmentação persistente, te encontro na quinta-feira. Enquanto isso, se você quiser ver a minha interpretação clínica desse artigo, o TikTok está cheio de insights práticos. No Instagram, eu trouxe uma reflexão importante sobre a estética do espetáculo e a estética científica. Corre lá! E o PDF completo desse estudo já está liberado no Telegram, no canal Ciência na Estética. Obrigada por estudar comigo hoje. Estudar muda tudo. E lembra,
Não é só estética, é fisiologia funcionando a nosso favor.